do Senhor? Você que tem a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Versículo de número 3, somente. Enquanto você discorre a sua Bíblia aí para achar o texto sagrado, eu quero ser grato a Deus por esta tão nobre oportunidade. Mais uma vez juntos, nos reunirmos para formarmos a Deus um corpo telepático, em adoração ao Senhor Deus de Abraão, que é digno de honra, de glória e de louvor. São já alguns anos participando com vocês nesta conferência de avivamento. Eu sou muito grato a Deus, porque todas as vezes que estamos aqui, a gente nunca vai embora da mesma maneira, né? O Senhor tem algo poderoso a derramar sobre nós esses dias. Quero ser grato a Deus pela vida dos vossos pastores, que também são a liderança sobre a minha vida, sobre a minha casa. Deus abençoe pastor Enéas, pastora Cristiane, esse casal de Deus que muito eu admiro, honro e me inspiro. Obrigado, tá? Vocês são uma bênção, de verdade. Mesmo estando tão distante, é muito perceptível da parte de Deus ser ministrado por vocês. Vocês são uma bênção e a minha gratidão sempre. Deus os abençoe, tá bom, tia? Obrigado. Agradecendo a eles toda esta igreja, que todas as vezes que temos a oportunidade de nos reunirmos, recebe-nos com muita honradez, com muita graça, não só a mim, mas toda a minha família. Muito bom estar com todos vocês esta noite. A minha família que está me acompanhando hoje, a mulher mais linda a estar entre nós essa noite, a minha muito digna esposa, a irmã Clara. Deus abençoe. Já são alguns longos anos e eu nunca consigo me acostumar com essa beleza, né? Que Deus abençoe, viu? Te amo muito. Esse relacionamento, Deus nos deu um casal abençoados, né? E espero que Deus não tenha ouvido a profecia da pastora Cristiane, né? Porque a gente está muito satisfeito com esse casal, né? Dá para rir e chorar, e eu sou grato a Deus pela minha família, que é o meu ministério. Pregar é apenas uma consequência do cuidado que Deus tem me permitido ter com a minha família, e eu sou grato a Deus por isso. Quem achou, diga amém. O Senhor é tardio em irar-se, muito grande em poder, e não tem o culpado por inocente, e o seu caminho está na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, muito grande em poder, não tem o culpado por inocente, e o seu caminho está na tormenta e na tempestade, e as nuvens são como a poeira de seus pés, e você diz amém. Tome seu assento, muito obrigado mesmo, se acomode, preste a sua atenção aqui. Sei que a gente está numa conferência de avivamento, e eu sei também da minha missão aqui essa noite. Eu vou apenas abrir caminho, preparar-lhes o caminho, porque quem vem depois de mim é maior do que eu. Eu sei que são dias poderosos que a gente ainda viveremos aqui. Então eu quero ser bem taxativo, então para que você não canse, sei que eu tenho todo o horário disponível para ministrar, então eu vou de forma proposital alongar um pouco mais a introdução bíblica. Aparentemente vai pensar que eu estou me perdendo, mas não. Então quando você pensar que eu estou começando, eu vou pedir para que você fique de pé e a gente caminha para a conclusão, oramos e entregamos a oportunidade para quem é de direito e vamos para casa abençoados. Tá ok? Amém ou não amém? Então eu preciso da sua atenção aí, mais tardar 20 minutinhos só será suficiente, a gente já vai dar um glória a Deus em nome de Jesus. Lembrando também que eu trouxe alguns materiais, são algumas trufas de chocolate. Esse material sempre tem ajudado a minha casa, a minha família, mas nesta ocasião tem sido de suma importância. Tem 3 semanas que nós nos mudamos
E aí a gente está fazendo toda uma reformulação nos móveis, até porque morávamos na casa e nos mudamos para o nosso apartamento, e aí tudo lá é muito pequeno e tem que ser algumas coisas planejadas, e a partir disso a gente tem usado esses materiais para alcançar esse propósito. Então, se você quiser e puder, no final do culto vai estar disponível esses materiais ali com a minha esposa, passa lá, abençoa, ser de grande valia. Se você precisa casar, tem um sabor específico que é para quem deseja casar, né? Desencalhar, é o de amendoim com coco. Se você conhece alguém que está encalhado há muito tempo, precisa achar de Jesus a graça para casar esse ano, compra, abençoa ele, que vai ser de grande valia. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Então, se conhece alguém encalhado, comprou, comeu, casou, desencalhou, e a vitória é nossa, né? Deus abençoe. Gente, esse texto que nós acabamos de ler, esse texto tem sido um texto que tem mexido muito com a minha alma, até porque já são alguns anos ministrando a palavra do Senhor, ouvindo grandes homens e mulheres de Deus, e particularmente jamais vi alguém ministrar dentro desse contexto. Falar de Naum é falar acerca de um profeta desconhecido, até porque teologicamente pouco se sabe a vida deste profeta. O que se sabe é que Deus decide levantar Naum a ser o cumprimento da profecia liberada e pregada pela vida do profeta Jonas, direcionados à cidade de Nínive, que nesse contexto não representa apenas uma geografia, mas está correspondente ao poder bélico mais extraordinários contidos em todo o Antigo Testamento. De todos os cativeiros, de todos os exércitos que se levantaram contra a nação de Israel, os assírios eram aqueles que tinham um potencial maior para a destruição. Porém, historicamente, os ninivitas, ou o Império Assírio, eles abriam mão do recurso de morte aos seus adversários para lhes tornarem reféns, servos. Segundo a cultura oriental, os ninivitas carregavam consigo a graça do planejamento e a ideia de que, de fato, melhor do que matar os adversários, uma nação inimiga ou a terra em que era sitiado, era transformá-los em seres escravos, em serem servos. A partir deste pensamento, Deus então vai se antecipar aproximadamente 280 anos e profetiza a casa de Israel através da boca do profeta Isaías. No capítulo 10, a partir do verso 27, entendendo Deus a contemplação futura desta vontade de cercar, sitiar e tornar o povo de Judá, a casa de Israel, cativa e torná-los reduzindo a servidão novamente, Deus profetiza nos lábios de Isaías, no capítulo 10, versículo 27, que um jugo seria despedaçado por causa de uma unção. Observe que esse cativeiro ainda não chegou, mas Deus já está contemplando o seu povo com vitória antecipada. Esta unção espiritual quebraria este jugo. Jugo não é julgar. A expressão jugo aqui era uma ferramenta que os assírios colocavam como recurso de servidão no pescoço. Esse jugo não era um jugo de madeira, como feito aos animais do campo. Esse jugo era um jugo de ferro. Então, colocando para catar as migalhas debaixo da mesa, assim como trabalhar em toda o sitiar, cercando e colocando estacas para manter este lugar cercado, assim os assírios trabalhavam. Porém, Deus também usa a boca do profeta Amós para advertir a Israel, antes da entrada, da tomada e da proliferação do Império Assírio, ou os ninivitas em todo o Antigo Testamento, para profetizar acerca de uma identidade. Que identidade é essa? Que ao decorrer do tempo foi entrando em crise ao coração do povo de Israel. Se Amós não é suficiente, Deus também se utiliza da boca de Isaías, no capítulo 43, para devolver esta identidade ao seu povo, que a partir da plenitude do tempo foi se perdendo. Que identidade é essa? Capítulo 43, versículos 1 e 2. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, passado, te formou Israel, quem eles eram no presente. Até porque toda a história da nação de Israel ou do povo de Deus se encaminham em duas trajetórias. Uma, antes do achado de Deus no deserto, segundo Deuteronômio 32:10. Moisés vai cantar na sua velhice que não é o povo de Israel que escolhe Deus, mas é Deus quem os acha, perdido no meio do deserto, e lhes dá uma identidade de ser a menina dos olhos de Deus. Se isso não é suficiente, o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, Deus também usa a boca de Amós para dizer que de todas as nações da terra, apenas a casa de Judá,
apenas o povo de Israel, apenas a menina dos seus olhos. Ele deu o adjetivo de ser família, de ser o seu povo. Se isso não é suficiente, na contemplação da continuidade, da devolução da identidade, segundo a profecia de Isaías, Deus diz que te formou, que te criou a Jacó, te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O que é que esta identidade gera Israel a viver? Olha a prosseguinte da profecia, da devolução da identidade. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará. E nem chama alguma arderá em ti. Por quê, Senhor? Só porque o Senhor decidiu me salvar e me dar uma identidade? Deus disse não, porque nem tudo é sobre vocês. É porque eu sou o Santo de Israel. Eu sou todo-poderoso. Se isso não é suficiente, no catálogo do livro do profeta Amós, capítulos 1 e 2, Deus devolve também sentenças de profecias a pelo menos 5 nações que se levantariam em toda a história contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. E Deus usa a expressão na boca de Amós para sentenciar não só as nações inimigas, mas para tratar o seu povo. Porque do povo de Deus quem trata não é o inimigo. Vou repetir, do povo de Deus quem trata não são as nações inimigas. Do povo de Deus quem trata é o dono do seu povo. Quem trata é Deus. É Deus quem usa a ferramenta de tratamento para o seu povo. Assim como um pai cuida de tratar e açoitar um filho, assim Deus também faz porque nos ama. Então Deus usa a expressão na boca de Amós, até por 2 ou 3 transgressões, não retirarei o meu castigo da casa de Judá. Se isso não é suficiente, capítulo 43, do verso 7 ao 10 do livro do profeta Isaías, Deus vai censurar a identidade que eles têm no momento. Qual é? Deus disse, eu não chamei vocês só para ouvirem. Vocês são ferramentas, a partir da identidade que eu lhes dei, ir aos desertos e me trazer toda a sorte de gente, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouvem. Não é vocês que eu quero fazer ouvir. Eu quero usar vocês neste tempo, com a identidade que eu lhes dei, para ir no meio do deserto e pegar quem está perdido. Tem olhos, mas pensam que vê, mas não vê, está cego. Tem boca, pensa que fala, mas não fala, está mudo. Tem ouvidos, pensa que ouve, mas não ouve, está com a audição fechada. É surdo espiritualmente. É vocês quem eu quero usar para ir e trazer essas pessoas a nós, a mim. E por que, Deus, tu queres? Verso de número 10, 11 e 12. Porque desde que tirei vocês do cativeiro egípcio, outros deuses vocês não conheceram, apenas a mim. Desde o Egito, opero sobre a vida de vocês. Estão nas minhas mãos. E estando nas minhas mãos, quem é que pode escapar? Quando eu estou operando, me dá uma definição de adversário. Israel não me entende. Ele diz, quem impedirá? Não tem definição. Deus diz no verso 14, 15, 16, 17, 18 do livro de Isaías, dizendo, olha, este meu operar não começa agora. Este meu operar foi desde a terra do Egito, cumprindo também aquilo que Deus revelou a Moisés, ou disse a Moisés, em Êxodo 14. O que ele disse a Moisés? Senhor, olha, tem um povo que está nos perseguindo, a fim de nos tragar. Deus disse a Moisés, olha bem para os inimigos, porque é a última vez que você vai ver. Aos inimigos que hoje viste, nunca mais tornareis a ver para sempre. Assim Deus fala também, a partir do verso 16 de Isaías. Ele diz, fui eu que desci na terra do Egito, e eu reduzi-los, e tirei-os da servidão a serem livres, reduzindo os opositores a nadas. Extintos estão, caíram por terra, e nunca mais se levantarão. Senhor, o que o Senhor fez com os inimigos? Fiz cair o carro, fiz cair o cavalo, fiz cair o exército, fiz cair a força, só para dar livramento a vocês. E agora não sabem a identidade que têm? Querem viver de passado no presente, sem preferir entender que o meu futuro já está preparado. Porque todas as vezes que Deus quiser nos abençoar com algo que está preparado no futuro, aí Ele vai nos tratar no presente, fazendo com que a gente abandone o nosso passado. E o inimigo quer travar o nosso futuro, parando a gente no presente, fazendo com que o passado se torne presente. Porque tudo aquilo que eu vivo de ruim, não abandono, não deixo, tem o poder de me paralisar no presente
presente e me impedir de alcançar o que está preparado no futuro. Então Deus disse: vou devolver a identidade a vocês, para que vocês saibam quem vocês são na minha mão. Porque quem não sabe quem é em Deus se torna refém do que os inimigos liberam como profecia. Vou repetir: quem não sabe o que carrega da parte de Deus se torna refém do que os inimigos falam, se torna refém da palavra que o inimigo libera. Tem gente que era para estar bem sucedido, mas acredita ser o que a sociedade diz. E quem disse que você é o que a sociedade libera? Quem disse que você vai acabar como alguém da tua casa acabou? O que define a tua história foi quem te deu a identidade. Deus não nos chama de qualquer coisa. Deus nos chama de servos, de menina, de mais do que vitoriosos, de igreja, de noiva, de soldado, de vitorioso. Não, você está devagar aí, crente. Eu vou falando até você pegar. Então Deus disse: olha, não considereis as coisas passadas, e nem, faça um barulho aí, meu filho, por gentileza, muito obrigado. E nem apegueis às antigas. Por que Deus? Porque eu não sou Deus de repetição. Eu sou um Deus que faço coisa nova. Eu sou Deus que faço coisa nova. E o que tem Naum dentro disto? É que Deus enxergou através da vida de Jonas uma mensagem de juízo. Capítulo 3 e 4 do livro do profeta Jonas. Os ninivitas ouvem a voz de Deus, arrependem-se do lado de fora, mas não se convertem do lado de dentro. Diz a Bíblia que o rei de Nínive rasga as vestes, mas não rasga o coração. O plano maquiavélico persevera desse mesmo modo. Se lermos Naum, capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus vai se referir à nação de Israel dizendo: olha, a partir de hoje, a minha paciência acabou com esse povo. A partir de hoje não é mais misericórdia. A partir de hoje é o meu juízo, é a minha espada. As nações inimigas cairão, a saber, os ninivitas, e eu arrancarei o jugo dos vossos pescoços. Versículo 12: eu arrancarei o jugo do vosso pescoço. Pastora Cristiane, não casa essa informação, porque 280 anos antes, Deus usa Isaías para dizer que a unção quebraria todo o jugo. Se Deus profetizou que a unção quebraria o jugo, por que Deus está dizendo na atual, no presente, na boca de Naum, que arrancaria o jugo do pescoço? É que este jugo de Isaías 43 era o jugo literal, voltar à servidão. Mas a estratégia dos assírios não é só aprisionar do lado de fora, é colocar cadeia na vida espiritual, é colocar prisão na vida espiritual. Porque pior do que está algemado com as mãos do lado de fora, pior do que está acorrentado nos pés na vida humana, é estar com a vida amarrada, é estar com a vida espiritual presa. Porque a pior prisão é a prisão espiritual. Você lembra de Paulo e Silas? Lá em Filipos, eles estão presos, mãos e pés amarrados, mas a vida espiritual solta. Próximo à meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, com as mãos presas, com os pés presos, mas com o espiritual solto. Deus envia um grande terremoto que abala os cárceres da cadeia. Quem estava preso é solto, porque estavam presos do lado de fora, mas estavam livres no espírito e em verdade. Porém, a Bíblia também dá o contraste em Marcos capítulo 5, que tem um homem em Gadara que é tão possesso de demônios que nem as cadeias do lado de fora conseguem lhe prender. Tentam amarrá-lo com as cadeias, ele arrebenta. E por que ele está arrebentando as prisões do lado de fora? Porque ele está com os demônios aprisionando a sua vida do lado de dentro. Olha o contraste: Paulo e Silas preso do lado de fora, livre do lado de dentro. O endemoniado de Gadara, livre do lado de fora, mas com a vida aprisionada do lado de dentro. Porque na cabeça dos ninivitas, na cabeça dos adversários, melhor do que prender alguém do lado de fora, melhor do que colocar cadeia do lado de fora, é manter alguém cativo do lado de dentro. Porque cativo do lado de dentro, aparentemente parece que vai tudo bem, mas não vai. Parece que rompe, mas não rompe. Parece que chega, mas não chega. Parece que prospera, mas não prospera. Parece que a porta abre, mas não abre. Porque tem um jugo espiritual
que lhe limita a andar de cabeça erguida e colocando este jugo no pescoço de forma espiritual. Não dá para Israel cantar e nem viver a profecia dos obedientes que Moisés liberou do cume do monte Gerizim, em Deuteronômio 28, versículo 13: e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não dá para ser cabeça, vai ser sempre cauda. Então os inimigos aprisionam. Aí Deus olha para ajudar através de Naum e diz: antes de prestar juízo aos inimigos e a minha espada descer sobre eles, eu preciso lhes devolver identidade. Vocês precisam saber quem vocês adoram, vocês precisam saber quem é o Deus que vocês servem, vocês precisam se lembrar quem foi que deu o livramento, vocês precisam entender quem tirou vocês do carnaval, vocês precisam entender quem colocou vocês na mesa da comunhão. É que às vezes a gente entra sem saber quem a gente é. Será que Deus ainda me tem como filho? Será que a promessa ainda está de pé? E Deus está dizendo nesta conferência: antes de me manifestar para fazer inimigo cair, eu quero te devolver passaporte espiritual, eu quero te devolver autoridade, eu quero reacender uma chama que está apagando, eu quero te devolver a adoração nos teus lábios, eu quero te entregar a sensibilidade espiritual. É que você perdeu a sua identidade, mas eu vou te devolver. A pergunta que não quer calar é: por que Deus quer devolver identidade se Ele quer fazer inimigo cair? É que se nós não tivermos a identidade de quem somos, a gente vai escandalizar aquilo que Deus está fazendo no meio do processo da queda dos adversários. Até porque, para cair os adversários, Deus nos faz andar por caminhos que a gente, se não tivermos a identidade de quem somos, a gente murmura, a gente larga Jesus, a gente sai da igreja por não entender qual é o caminho de Deus. Deus usa Naum no verso 3 e diz: eu sou tardio em irar-se. Não é que eu tardo de me irar, que eu não me iro. Estou irado com os adversários, sou poderoso, muito grande em poder, não tenho culpado por inocente, não tem misericórdia. Vou operar contra os adversários e o meu caminho está na tormenta e na tempestade. Eu não sei se vale um glória para alguém. O que Deus está devolvendo? A identidade de Israel. É que Deus está mostrando para o seu povo que o caminho que Ele tem é um caminho de tormenta, o caminho que Ele está fazendo é um caminho de tempestade. E por que Ele tem que devolver a identidade? Porque ensinaram para a gente que tormenta quem faz é o diabo, que tempestade quem envia é Satanás. Porém, Deus está ensinando através dos lábios de Naum que o seu caminho está no meio da tormenta. Ensinaram para a gente do Deus que cura, mas pouco fala-se do Deus que permite a enfermidade, para ensinar um caminho para a gente. Falaram para a gente que honra de Deus é banquete, mas pouco ensinaram do Deus que envia o deserto para nos mostrar um caminho. Falaram para a gente do Deus que liberta, mas pouco falaram-se do Deus que envia o inimigo para nos oprimir, só para nos ensinar um caminho. É que Deus está dizendo: com a minha identidade, eu faço com que você enxergue até o que é negativo como ponto de honra, porque tormenta para servo que tem identidade não é sinônimo de morte. Tormenta é sinônimo de dupla honra da parte de Deus. Tempestade não é sinônimo de barco quebrando. Tempestade é sinônimo de experiência extraordinária com Deus. É por isso que Deus disse: estou devolvendo a identidade para que você tenha o discernimento do meu caminho, e o meu caminho está na tormenta. Pastor, o que é tormenta? Tormenta ganha como sinônimo alguns significados: dor de cabeça, conjunto de ventos soprando do mesmo lugar. Tem dias, tem momentos, tem circunstâncias que Deus permite o vento soprar da direita, que Deus permite o vento soprar da esquerda, que Deus permite o vento soprar da frente, o vento soprar da retaguarda, o vento soprar de cima, e a gente está no meio do vento. É
tormenta. E qual é o sinônimo de Deus para tormenta? Entendermos qual é o seu caminho. Deus não é mais fácil, Deus, tornar a tormenta passar, sim, mas nem sempre Ele vai nos tirar da tormenta. Às vezes Ele vai se manifestar com a sua voz no meio da tormenta, para que a gente recalcule a nossa rota, para que a gente entenda o seu caminho. Quem foi que disse que o Deus do seu povo é apenas o Deus da provisão? O Deus do seu povo também é o Deus que permite a afronta chegar, a permissividade da perseguição chegar, o câncer bater na porta, para provar para os adversários que o que é tormenta de destruição para o seu povo é um caminho direcionado por Ele. Talvez alguém entrou nesta conferência dizendo: eu não estou entendendo o que Deus quer comigo, o que Deus tem na minha vida. Deus está dizendo: eu permiti esse 2025 iniciar com tormenta, porque o meu caminho já está preparado, o alvo já está preparado, a sentença já está preparada. Me ajude a pregar se você puder. Eu já estou caminhando para a gente encerrar. Segure a mão de quem está do teu lado aí, segure a mão desse crente aí. Já que ele veio, ele vai interagir, isso é pedagógico. Cate a mão desse vaso aí, olha nos olhos dele, olha, e diga para ele: se esse vendaval não te parou até agora, ele não vai te parar mais. Diga: se Satanás não te derrubou até agora, pode ficar tranquilo, que hoje Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar um acesso, Deus vai te dar uma experiência. Ele está dizendo: eu viro o Egito, mas não perco você para o Egito. Eu acabo com a Babilônia, mas não perco você para a Babilônia. Esta tormenta é Deus preparando um caminho, e eu vim pregar que é no meio do vento que aparecem as maiores experiências, que é no meio do vendaval que Deus está preparando a dupla honra. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui como a palmeira, envergando para a direita, envergando para a esquerda, e o que nos difere dos inimigos é que o salmista disse que a recompensa do ímpio é a sepultura, mas quem tem a identidade é como a oliveira verde, plantado na casa do Senhor. Quanto mais vento, mais óleo. Quanto mais turbulência, mais crente. Quanto mais aperta, mais ora. Ouve isso, Satanás. Esta noite nós estamos na ADMR dizendo para Deus, para provar para Satanás que o vento não nos para, que a luta não nos para. Nós estamos de pé porque entendemos o caminho de Deus. No meio, o que é tormenta, pastor? Tormenta é a ferramenta que Deus usa para nos honrar de forma dobrada. O que é tormenta na Bíblia? É só olhar para a vida de Jó. Satanás se apresenta dentre os filhos de Deus, e Deus diz: observaste meu servo Jó, homem reto, temente, fiel a mim, desvia-se do mal. Satanás olha e diz, contextualizando para hoje, tá? Olha para Jó, quantas empresas, assim é fácil ser crente. Olha para Jó, olha o carro que tu deu para ele, é fácil ser crente. Olha para a casa de Jó, não falta alimento, assim é fácil ser crente. Toca tu sobre a vida dele, tira tudo que o Senhor deu, para ver se não blasfema na tua face. Deus diz, você está colocando à prova a identidade de quem eu escolhi? Vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na sua vida. Vou provar para você que ele é fiel na tormenta. Até na saúde você toca, você só não vai matar. Perde camelos, perde ovelhas, perde carneiros, perde servos. Os filhos morrem no vento que derruba a casa, as posses
caem por terra, a saúde está se exaurindo, elefantise, pele, oh glória a Deus, se desfazendo, o pelo da cabeça cai, sobra uma mulher atribulada, um caco de telha. A mulher olha para Jó, sentado entre as cinzas, e diz para ele: é nesse jeito aí que tu vale a pena dizer que é crente? É quebrado que vale a pena ser crente? É perdendo dinheiro que vale a pena ser crente? Jó olha para ela e diz: por que tu está dizendo que a gente tem que ser crente só quando Deus manda a bênção? Aceitaste só o bem de Deus e não o mal. Eu sei qual é a minha identidade, e também sei que Deus tem uma trajetória. Tudo que Deus me deu é Ele que tomou, e bendito seja o seu nome. Os amigos se afastam, para Ele faz o sacerdote, e os demais religiosos é fruto de pecado. Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Deus levanta-se no capítulo 14 de Jó: esta tormenta não é para tua destruição, você está assemelhado a uma árvore que alguém tenta destruir. Que árvore é essa? Cortada no caule, raiz queimada no pó. E o que tu enxerga? E ele canta aquilo que deveria ser um salmo. Ele diz: ainda há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. E se o seu tronco for cortado, a sua raiz morrer ao pó, ao cheiro das águas. Há um caminho para a destruição, há um caminho no meio da tormenta. Deus disse: Jó, o que tu queres? Ele diz: eu quero resposta. Capítulo 38, versículo 1 do livro de Jó está escrito: e depois disto, Deus respondeu a Jó no meio do furacão. Por que Deus responde no meio? Deus não tira Jó para responder, porque melhor do que Deus tirar a prova é Deus se manifestar no meio dela. Melhor do que Deus silenciar a tormenta é a voz de Deus entrar no meio da tormenta para dizer que é conosco. Verso 2: atente-se, Jó, as palavras que eu te direi, e se souberes, me responde. Quem és tu para tentar perverter as palavras do meu conhecimento? O que eu te perguntar, tu me responde. Se me responder, te tiro da tormenta. Jó disse: tá bom, Deus. Verso 4, Deus pergunta: aonde tu estava, Jó, quando eu firmei os alicerces da terra? Jó disse: não sei. Versículo 12, ele disse: quem foi que deu, Jó, os dias que determinam uma madrugada? Jó disse: também não sei. Versículo de número 16, ou tu entraste nas origens do mar? Jó disse: também não sei. Versículo 24, Deus disse: aonde está, Jó, o caminho que se reparte entre o céu e a terra? Ele também diz: não sei. Deus pergunta no capítulo 39, versículo 1: Jó, tu sabe o tempo onde as cabras monteses sentem dores para dar à luz? Jó também disse: não sei. Capítulo 40, Deus disse para Jó: Jó, tu pode me responder algo que eu vou te perguntar? Jó disse: também não sei. Capítulo 41, Deus faz uma pergunta espiritual: Jó, o que você está assim? Me responde se tu pode responder. Ele disse: o que? Poderás com o anzol pescar o Leviatã? Jó disse: também não sei. Capítulo 42, e Jó respondeu ao Senhor: já que não dá para responder pergunta da criação, já que não dá para responder o que Deus me pergunta, também não dá para querer entender o porquê que Deus me prova para me aprovar, envia vento para me mostrar caminho. Ele diz: Senhor, eu tenho uma resposta. Deus se coloca de pé e diz: eu quero ver tua atitude, Jó. Deixa eu ver se tu tem identidade. Capítulo 42, Jó responde: eu não sei de nada que o Senhor me perguntou, mas eu sei de uma coisa. Deus disse: o quê? Ele diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Eu vim pregar sem medo de errar nesta conferência de avivamento. O que tu está passando não é o diabo, esta tormenta não foi Satanás, é Deus dizendo: estou preparando o caminho para te
honrar, mas Deus e os amigos, Deus está dizendo: deixa que com eles eu cuido. Quem te abandonou não precisa do teu desprezo. Quem abandonou está precisando da sua intercessão. Eu não sei quem é que vai dar glória. Capítulo 42, Deus se manifesta, Ele faz e diz: Ele faz. Tu pensou que era pecado? Pega sacrifícios e me entrega por Jó. E Jó, quando vê ele faz chegando com demais religiosos, ao invés de fechar o acesso, ele diz: pode entrar, vamos orar. Enquanto Jó está orando por quem ele abandonou, a Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro, e Deus virou a tormenta, e Deus acabou com o vento. Eu estou pregando para alguém que este feriado de carnaval, para uns vai ser de tormenta, mas para a tua vida é o meu Deus se levantando para dizer: a glória da última casa será maior. Levante a tua mão, levante, eu estou sentindo a autoridade. Levante a tua mão agora, coloque a mão sobre o ombro de quem está do teu lado, a mão sobre o ombro de quem está do teu lado, e diga para ele: não para agora, não desista agora. Diga: você já venceu muito vento, você já venceu muita coisa, vai parar agora. Deus está dizendo: as aflições deste tempo presente não é para se comparar com a glória que eu já estou revelando. Se prepare, porque esta conferência está marcando um caminho de avivamento, um caminho de honra. Quem recebe esta palavra, abre a boca para adorar. O seu remantará. Pegue na mão de quem? Eu estou sentindo glória, eu estou sentindo adoração. Ai, pegue na mão de quem está do teu lado aí, pega. E diga para ele: o diabo apostou que você parava. Diga: o diabo apostou que você não vinha. Diga: Satanás pensou que te paralisaria, mas quem toma conta da tua vida é Deus. Ele está dizendo: eu vou te devolver a tua identidade, eu vou devolver a tua autoridade. Não é bandeira branca para Satanás, é nos levantarmos para dizer: o fogo ainda está queimando, o altar ainda está aceso, a igreja ainda está de pé. Caminho no meio da tormenta é entender que no meio dos ventos Deus também tem o seu caminho. O caminho de Deus não está só na tormenta. Quem quer me ouvir, diga amém. O caminho de Deus está na tempestade. Por que o caminho de Deus está nas tempestades? Porque para cada tempestade Deus tem um caminho que nos direciona a viver aquilo que a gente nunca viveu. O que estraga crente não é prova. O que estraga crente não é tempestade. O que estraga crente é bênção, é conforto, é ausência de uma necessidade aplicada. Porque quando a bênção chega, a gente deixa de orar. Você está aí ou eu estou sozinho? Não é regra, mas tem gente que só funciona quando tem vento. Porque Deus prefere ver alguém de mão vazia no meio do vento do que de mão cheia abraçado com Satanás. É melhor escassez no altar do que ser provido ausente dele. Quando Abraão pensou da festa, por amar mais o que Deus lhe deu do que o altar, Deus pede para entregar. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus pede Isaac no 22 e retira Sara no 23. Porque quem quer ser possuidor de coisas grandes, quem quer ser pai de nações, tem que entregar para Deus o que ama, para que quando aquilo que completa sair de cena não fazer diferença.
No 24, Deus entrega Isaac pronto para casar. Porque aquilo que a gente se perde quando pequeno, Deus tira da nossa mão para entregar no tempo. Você está aí ou não está, crente? O caminho de Deus está na tempestade. Algumas eu posso pontuar e caminho para o final. Qual é a tempestade que Deus faz de caminho? A tempestade de Jonas. Deus se levanta e diz a Bíblia, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas tem recurso, está com a palavra, mas decide fazer um recálculo de rota por sua vontade. Compra uma passagem, entra no navio que vai para Tarsis, se esconde no porão do navio e ali pega no sono. Diz a Bíblia que uma tempestade acometa a embarcação, balança para um lado, balança para o outro. Os tripulantes, a ordem do comandante, começa a desfazer das bagagens. O problema não está na bagagem. O problema está em permitir com que alguém desobediente adentre no barco. Porque quando a gente não tem discernimento espiritual, a gente é capaz de colocar para fora no meio da tempestade aquilo que a gente levou tempo para ter. Por causa de alguém que decidiu investir para fazer o barco perecer. Diz a Bíblia que eles acham Jonas dormindo. Acordam Jonas e diz: viajante, o que fazes tu dormindo no meio da tempestade? Jonas sabe que ele é o problema, revela o problema, mas não se convida a sair. Ele diz: essa tempestade é por minha culpa. Se vocês quiserem, me lance para fora. Não é ele que quer sair. Ele diz: se vocês me jogarem para fora, esse vento acaba. Assim fazem. Pega Jonas, joga no mar. Quando Jonas cai ao mar, diz a Bíblia que Deus envia um grande peixe. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se pegar, rear. Se não pegar, eu não sei mais o que você pega essa noite. Pastor Enéas, quando o peixe engole Jonas, ele percebe que está em um ambiente apertado, impossível de sobrevivência humana. No ventre do grande peixe, aonde se rumina gases tóxicos que levam qualquer ser humano à morte. O seu ventre, embora seja um animal de grande porte, é muito apertado. Então, num ambiente de aperto, impossível de sobreviver, diz a Bíblia que Jonas decide orar. Essa tempestade no barco em que Jonas está é a tempestade que Deus está fazendo o caminho da comunhão. Por que Jonas quer orar no lugar apertado? Se no barco, enquanto dormia, tinha espaço para orar. É que Deus sabe como fazer alguém que orava voltar a orar. É só botar no aperto. Deus sabe como fazer quem era do mistério voltar para o mistério. É só colocar no aperto. Deus sabe como fazer jejuar aquele que jejuava. É só colocar no aperto. Compra uma passagem, desce para o porão, do porão para o ventre do peixe. No ventre do peixe ele começa a clamar: do ventre do inferno clamei. Ele não está no inferno, mas é tanto aperto que ele volta a orar. Parece que eu vejo Deus de cima do céu se colocando de pé, dizendo: eu sei como fazer um profeta que não ora voltar a orar. Eu prefiro te ver apertado do que te ver, oh glória a Deus, em lugar espaçoso sem a minha presença. Eu prefiro te ver de porta fechada, mas cheio da minha presença, do que com a porta aberta dando desculpa para não adorar. Eu prefiro te ver andando a pé, mas orando na minha presença, do que te ver de carro, do que te ver de moto, indo pecar, indo beber, indo encher o nariz de cocaína. Era Deus dizendo: onde tu for, eu sei como te fazer orar. Pegue na mão de quem está do teu lado. Eu estou todo arrepiado esta noite. Pegue na mão deste crente e diga para ele: o que você quer que Deus faça? Deus tem que apertar o quê? Deus tem que permitir enfermidade em quem? Deus tem que fechar qual porta? O nosso lugar não é de pé sem Deus. O nosso lugar é andar de joelho, é orar, é jejuar. O diabo não tem medo de estarmos de pé falando em Deus. O diabo tem medo de andarmos de joelho. Eu prefiro estar no ventre do peixe orando ao nome do Senhor do que estar dormindo no meio da tempestade. É Deus dizendo: permitir o vento só para te devolver comunhão, permitir esse aperto só para te entregar cura, só para te entregar poder. Este avivamento, Deus está dizendo: esse é o meu caminho. Volte a orar, volte a orar, volte a orar, volte a orar. 1 minuto de glória. Só quem está recebendo, só quem está recebendo. Abre a boca, DMR, e recebe este caminho.
apertado, diga. Não, fala com força, diga, está apertado. Diga, está apertado. Mas Deus está com a gente. Diga, está apertado, mas estou subindo o monte. Diga, está apertado, mas estou no glória. Estou num aperto, mas estou orando. Deus está dizendo: o que eu quero de você é isso: conexão, intimidade, ferramenta. Eu estou pregando para alguém que Satanás não vai te ver desviado, Satanás não vai te ver no mundo. Esta conferência, Deus está dizendo: estou te devolvendo intimidade, recebe. Estou devolvendo comunhão, recebe. A tua casa precisa de você orando. Avivamento não é subir, não é descer uma rua fazendo barulho, disse Spurgeon. Avivado é descer ao lugar da oração com uma cruz nos ombros, dizendo: tinha lugares melhor para estar. Uramahaya. Mas é no Santo dos Santos que eu me completo. É num ambiente onde Deus se manifesta que a presença dele vai me invadindo. Meu Deus, eu estou sentindo um bálsamo descer sobre este arraial. Eu estou sentindo uma água de Deus molhar este altar. Deus está dizendo: ninguém vai se perder. Eu estou recalculando a rota desta casa. Eu estou recalculando a rota de alguns crentes. Tudo que o diabo queria era noticiar após este feriado. Consegui desviar, consegui paralisar. Só que Deus está de pé dizendo: eu já movimentei um peixe para te botar na rota. Esse labirinto não é o diabo, é a minha presença, sentindo saudade da tua voz, do teu corpo, da tua adoração. Porque o seu caminho está na tempestade. Deus sabe como nos fazer voltar. Deus sabe como nos fazer ter a atenção de novo. Estou dizendo: estou com saudade desses propósitos doidos que você fazia. Esse negócio de 3 dias sem comer pela minha presença. Estou com saudade. Esse negócio de devocional diário antes do telefone. Estou com saudade. Não é o diabo, é Deus preparando um caminho. Caminho da comunhão. Seu caminho está na tempestade. Que tempestade que Deus tem caminho? A de Marcos 4,35. É a tempestade, pastor Joaquim Brites, que ele nos ensina a descansar. E passemos para outra margem. Entre os discípulos, Jesus vai dormir. No meio do mar da Galileia, uma tempestade se levanta. Sim ou não, crente? Sim ou não, crente? Os discípulos estão tentando conter a embarcação e Jesus dormindo, para provar para a gente que nem toda tempestade vale a pena estar acordado. Tem tempestade que mais vale a pena dormir. Tem tempestade que é para orar, mas tem tempestade que é para a gente descansar. Porque quem descansa confia, quem confia recebe de Deus autoridade para viver livramento. Ah, irmão, você não está aí, irmão. Vou de novo: quem descansa confia, quem confia recebe autoridade para viver livramento. Acorda mais Jesus e diz: não importa a ti que perecemos. A palavra de entrada para o barco não é entrar para perecer. Porque quando Jesus nos convida a entrar para o barco, ele já determinou o final antes do início. Promessa não é Deus falar hoje e fazer amanhã, é vindo amanhã para comunicar o que já está pronto hoje. Ah, irmão, 2 crentes pegaram. Vou de novo: promessa não é Deus falar hoje e preparar para amanhã, é vindo amanhã para comunicar hoje para a gente aquilo que já está pronto. Não sei por que tem tempestade no Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é mais lago, então não tem disfunção climática. Massa de ar quente que se choca com massa de ar frio e forma grande tempestade. Não tem. Essa tempestade não é de ordem natural, é espiritual. Porque na repreensão Cristo não diz: vento, sossega. Ele diz: cala-te, aquieta-te. Para o vento e para o mar. Cala-te é cala a boca, irmão.
Porque do mesmo jeito que Jesus tem propósito de chegar, o diabo tem propósito de impedir. Irmão, você tá... Vou de novo. Você quer me ouvir mesmo? Diga glória a Deus, irmão. Do mesmo jeito que Jesus tem o propósito de fazer chegar, do outro lado, o diabo quer que não chegue. Jesus levanta e diz: por que tem mais homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não confiam, né? E nem descansam. Repreende. Porque quem descansa confia, quem confia recebe autoridade para livramento. E não sou eu que digo não. O salmista no Salmo 91 disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai tomar remédio controlado? É assim que o versículo está? A sombra do Onipotente vai perder noite de sono. A sombra do Onipotente vai arrancar cabelo, vai entrar em depressão, ansiedade, crise do pânico. A sombra do Onipotente, porque quem descansa confia. Então mesmo o salmista diz: já que descansei, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele quem descansa confia. Quem confia recebe autoridade para viver livramento, e Ele me livrará. Você está devagar. Vou te entregar uma informação e se pegar, reage. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás. A profecia não é de morte, a profecia é de queda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas quem tem a identidade de descansar, confiar, vê 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas quem está na conferência de avivamento está dizendo: eu sou como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Descansa. Terceira tempestade é de Mateus 14. Segunda multiplicação de pães e peixes. Atravessa por outro lado do lago de Genezaré. Dessa vez Jesus não vai. Porque essa tempestade, Jesus está ensinando o caminho da autoridade. Tem situações, pastor Ené, que ele vai estar no barco, mas tem outras que ele vai potencializar a autoridade na nossa vida para que a gente usufrua dela. Quarta vigília da noite, o barco está balançando, Jesus vem andando por sobre as águas. Está no texto, irmão, que quando os discípulos veem ele caminhando por sobre as águas, dizem: é um fantasma. Então ele se manifesta: não temais, sou eu. Porque a tempestade tem a graça de arrancar da gente a certeza que a gente carrega de quem Ele é. Como a tempestade está muito forte, tira a identidade dele. Ele está vindo no meio do mar, caminhando. Vale a pena dizer que o contraste é noturno, irmão. É madrugada. Só que quando ele diz: não temais, sou eu, alguém do barco ouve a voz. Porque tem dia que a gente não vê. Simão diz: eu posso estar errado, mas essa voz eu conheço. Porque quando tudo estiver fechado, escurecido, e a gente não conseguir interpretar quem de fato ele é, a gente tem intimidade com a voz, o barco afunda. Porque boca do crente não é olho, irmão. Boca do crente é ouvido. E a fé? Você está aí não. Se desligarem essa luz aqui, pastor Enéas e a pastora Cristiane gritarem no meio do escuro, todos vocês vão conhecer a voz, sim ou não? Mesmo não me enxergando a aparência. Porque a tempestade tem o poder de tirar da gente a figura que ele representa. Mas a gente não caminha por vista. A fé se move pelo que eu ouço. Você não sabe quem ele é. Aí para você adorar ele, numa conferência de avivamento dessa, você tem que ver a porta abrindo. Mas tem gente que está dizendo: eu só preciso ouvir a voz. Se ele falar, assim diz o Senhor, estou pronto. No meio da calada da noite ele grita: Samuel, Samuel. Ele vai a ele: me chamou? Por quê? Porque queria ver. Segunda vez volta a ele: me chamou? Queria ver.
Na terceira vez, Samuel, Samuel. Vai Eli, ele diz: da próxima vez que chamar, não queira ver não, diga, fala que teu servo ouve. Samuel, Samuel. Detalhe, antes da lâmpada se apagar, de madrugada. Porque aonde todo mundo quer ver, Jesus quer alguém que ouça. Caminho para a gente encerrar, senão o pastor Enérgio não me traz de novo. Se és tu, mande me ir até a ti. O que é isso, autoridade? Eu não quero que o Senhor pise, eu quero pisar onde o Senhor pisa. Porque tem tempestade, pastora Cristiane, que Jesus quer que a gente use a autoridade para viver aquilo que quem está vivendo por vista não é capaz de viver. Simão está dizendo: eu conheço a voz, eu quero experimentar, eu quero pisar onde tu pisas, quero andar por onde tu anda. Pode ir até a ti? Venha. Ele salta do barco. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Quando ele olha para o, está no texto, quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Porque o segredo não é pisar somente. O segredo não é usar autoridade, mas manter os olhos fixos. Tem gente que começa bem, mas o término é péssimo. Por quê? Porque decide mudar a direção do olhar. João capítulo 3 versículo 14. Ele disse a Nicodemos: do mesmo jeito que Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem terá que ser levantado. É Neustan, Números capítulo de número 11. Quem era picado pelas serpentes abrasadoras no deserto, ao olhar para a serpente de cobre erguida na haste, era curado. Então o que Jesus está dizendo é: se no deserto alguém olhava para uma imagem e era curado, imagine para quem estiver caminhando olhando firme para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não vai ter ferramenta preparada que o persuade. Simão fraqueja, caminha mais afunda, trajetória ou caminho da autoridade. O diabo está vendo afundando e está dizendo: agora ele para, agora eu consegui, agora eu desviei. Só que ele esqueceu que quem decidiu levantar também promove o que levantou. Se Deus abriu a porta, é Ele quem mantém a porta aberta. Se Ele deu unção, é Ele quem mantém a unção. Diz a Bíblia: estendendo-lhe as mãos, trouxe Simão à margem, ou melhor, à superfície das águas, e ambos voltaram junto para o barco. Deus está dizendo: talvez vindo você veio sozinho, talvez pulou do barco sozinho, mas voltar no meio da tempestade, você não volta sozinho. Hoje é noite de eu pegar na tua mão e dizer para Satanás que eu te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Se prepare para viver experiências extraordinárias. Quarta tempestade é de Atos 27. É a tempestade que Deus revela ela, mas permite que ninguém morre. É a tempestade em que Deus faz um caminho para tratamento. Depois do naufrágio, os bárbaros recebem Malta. Sim ou não, crente? Encerrei, já parei. Quando recebe Malta, caça gravetos. Tinha chuva no arraial, úmido e tem frio. Quando acendem a fogueira, do meio das lenhas, uma víbora lhe pica as mãos. Agarra na mão do apóstolo, ele sacode na fogueira, solta. Eu não vim pregar que fogo revela a víbora, não. Isso aí a gente sabe muito bem. Mas os bárbaros olham para Paulo e diz: é questão de tempo para inchar e morrer. Só que vocês esqueceram que Paulo nunca foi preso a um inchaço. Porque unção não incha, unção cresce. Aquilo que é unção dá crescimento, o veneno não incha. Você está aí ou não está, crente? Aquilo que a unção vai promover, veneno não reguar, não vai fazer o regresso, não faz a obra retroceder, não tem retrocesso. Aguardam inchar e morrer. Passou 24 horas e o apóstolo está andando. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Maioral da cidade tem um pai enfermo. Quem é? Pai de Públio. Não sei se vai dar para dar um glória, hein? Paulo, dá para orar pelo meu pai? Claro. Estende a mão, pastor Ené. Jesus Cristo dá saúde. O homem volta a ficar bom. Saúde restaurar. Está no texto. E impondo-lhe as mãos. Por que Deus está usando a mão do apóstolo?
Porque onde o veneno não mata, Deus usa como ferramenta para cura. Você não pegou. Deus está dizendo dos teus maiores ataques é onde Deus vai criar caminho. Das tuas maiores decepções é onde Deus vai usar para tratar. Das maiores traições Deus vai te fazer formar gente leal. Das maiores pessoas, das maiores frustrações, Deus vai levantar gente com dignidade. Deus está dizendo: alguém usou de forma errada as tuas mãos, mas é ela que eu vou usar para devolver saúde. Levante a tua mão aí, levante. Eu estou pregando para alguém que talvez entrou aqui com um psicológico abalado. Alguém abusou da fé, alguém abusou da confiança, alguém abusou da bondade. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: aonde a víbora tentou ferir, matar, parar, é onde a unção de Deus esta noite está potencializando a tua utile. Eu vim pregar que quem não pregava vai pregar, quem não cantava vai cantar. Há uma unção caindo neste lugar. Recebe. Deus está te dando identidade para pisar no terreno do inimigo e dizer que quem manda na tua casa não é maconha, não é pombagira, não é prostituição. Quem manda na tua casa é a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Fica de pé comigo. Obreiros de Deus, recebam.